Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, na beira do caminho. A principal lição da parábola do semeador é o efeito que produz sobre o crescimento da semente no solo que é espalhada. A pergunta mais importante é: como você trata a minha mensagem? Da sua aceitação ou rejeição da mesma depende o seu destino eterno. Na explicação da semente que caiu à beira do caminho, Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus 13:19. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte distraído. Com uma estrada endurecida, pisada pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna caminho para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvido em aspirações egoístas e com descendência pecaminosa, o coração se endurece pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. O homem ouve a palavra, mas não entende. Não percebe que ela se aplica a ele. Não reconhece suas necessidades, nem o seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como algo que não fosse para ele. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás e seus anjos estão atentos para tirar da mente os princípios da verdade divina. Ele sabe que a palavra de Deus pode despertar os negligentes e pode ter efeitos sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado, enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus. O inimigo está alerta para deixá-la sem efeito. De forma incansável, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Ocupa a mente com outros projetos. A linguagem do pregador ou suas maneiras podem não agradar ao ouvinte, e ele se detém sobre estes defeitos. Assim, a verdade que a pessoa precisa e que Deus lhe enviou tão graciosamente não causa uma impressão duradoura. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar os outros as sementes da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem dela um objeto de crítica apenas. Julgam a pregação como se estivessem dando uma opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem que deve ser considerada a palavra de Deus, para eles é discutida com comentários fúteis e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de pessoas não crentes também. Fala-se sobre a divindade, sobre a mortalidade da alma, sobre o santo sábado do Senhor, apresentando textos bíblicos que mostram claramente como isto é a verdade. E o que ocorre? As respostas são: divindade não, trindade é o correto. Mortalidade não, imortalidade. O homem é imortal. O sábado era para os judeus, nós vivemos na graça. Os vídeos são muito longos para se ouvir, os textos são muito longos para se ler, mas não são apresentados textos bíblicos em seu verdadeiro contexto para apoiar aquilo que dizem contrariamente o que se escreve ou o que se prega. Solos endurecidos que não estudam com atenção por si mesmos e, portanto, não têm como firmar a verdade com raízes profundas e firmes. E na falta da argumentação bíblica, muitas vezes vem o ataque.
Parem de julgar. Parem de falar dos ungidos do Senhor. Parem de falar mal da minha igreja. Como se fossem donos ou pertencessem a uma igreja, quando deveriam entender o que é de mais simples no Evangelho. Nós somos a igreja. Devemos ser os membros de Cristo e não de uma instituição. Esses ataques são escritos ou falados pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Desse modo, o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem são destruídos. E muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Assim, nos lares de professos cristãos, são educados muitos jovens de modo a se tornarem incrédulos. E os pais perguntam por que os filhos possuem tão pouco interesse no Evangelho e estão tão prontos a duvidar da verdade da Bíblia. Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los com influências morais e religiosas. Não veem que seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos. A boa semente não achou lugar para se enraizar e Satanás a arranca. Pense nisso e que Deus seja contigo.